E se você conhecesse um bilionário bonitão que te convida para conhecer a ilha particular que ele tem, você e mais algumas pessoas topam participar da jornada. No entanto, a cada dia que passa, a sua memória parece estar sendo perdida e você mal se lembra do que aconteceu na noite anterior. Infelizmente, não demora muito para você perceber que tem algo sinistro rolando ali, à medida que os convidados começam a desaparecer. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Pisque Duas Vezes, filme lançado no ano passado e que eu vou resumir por aqui, além de dar as melhores dicas para derrotar essa parada sinistra. Portanto, se inscreve no canal para patrocinar o meu trabalho e pisca duas vezes para ver se você realmente clicou nesse like. Além disso, eu tô deixando aí na tela as redes sociais pra gente trocar uma ideia, nesse caso o Insta da página @ednerd.canal e o meu pessoal também, sendo que vocês podem me achar no @eddebarros. Bora lá trocar uma ideia. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando nós conhecemos uma garçonete chamada Frida. O mais sensacional é que a gente tem que esperar 5 minutos enquanto ela faz um barrão, ao mesmo tempo que ela dá uma fuçada nas redes sociais e se depara com um cara muito charmoso chamado Slater King. O cara é basicamente o Mark Zuckerberg desse mundo, tendo ganhado muito dinheiro com o mercado de tecnologia. O problema é que esse cara aí também mijou fora do pinico e foi denunciado por algumas pessoas por ser um cara bastante explosivo. Diante disso, ele entrou pra terapia e agora da entrevista falando que finalmente tá curado. Uma coisa que ajudou nesse processo foi ele ter comprado uma baita ilha privada, onde ele e seus amigos passam a maior parte do tempo, plantam alimentos orgânicos e fazem outras coisitas más. Ih, rapaz. Como Frida tá quase com o nome no SPC, ela não tem muita grana e acaba tendo que dividir o apartamento com a melhor amiga dela, chamada Jess. A propósito, as duas trabalham juntas como garçonetes, sendo que a festa dessa noite vai ser a do próprio Slater King. Depois de servir umas entradinhas de guacamole, as duas batem o ponto e resolvem ficar na festa, colocando vestidinhos apertados e se camuflando entre os ricões da cidade. Como Frida não é muito bom na arte de andar de salto, não demora muito para ela se esborrachar no chão e adivinha quem que ajuda a garota a levantar? Ele mesmo, Slater King. Aparentemente, Frida faz o tipo de Slater, já que os dois dão uma flertada. Nessa festa, a gente também é apresentado ao terapeuta de Slater, nesse caso, um cara meio velho chamado Rich. Enfim, nem Frida e nem Slater dão o primeiro passo na relação. Porém, antes de ir embora, o cara faz um convite irrecusável, tanto pra ela quanto pra Jess, perguntando se as duas não gostariam de passar alguns dias na ilha dele. Como as garotas estavam precisando daquelas férias bem merecidas, elas topam na hora e embarcam no jatinho dele, onde nós conhecemos algumas outras pessoas. Nós conhecemos Vic, um dos melhores amigos de Slayer, sendo que tem uma piada interna entre os dois sobre o motivo de Vic ter perdido o dedinho da mão. No entanto, o cara não revela o motivo disso ter acontecido. Além dele, a gente conhece Cody, o chefe de cozinha de Slayer, que prepara os melhores pratos que na hora que eu tava assistindo esse filme me deram uma baita fome. A gente também tem o estudante Lucas, um homem com cara de triste chamado Tom, e que se vocês não repararam, é o garotinho do clássico Sexto Sentido. Camila, a dona de uma empresa de software. Hera, uma estudante que adora aquele charutão do Bob Marley. Stacy, a assistente de Slater, que faz tudo por ele e parece não bater muito bem da cabeça. E por fim, Sarah, uma atriz que participou de 8 temporadas de Sobrevivendo na Selva, um reality show mais ou menos parecido com No Limite. Não demora muito pra Sarah ver Frida como rival, já que ela tá doidinha pra se apropriar de Slater e do patrimônio dele por consequência, o que leva as duas a se bicarem a toda hora. Antes deles fazerem o check-in na casona de Slater, Stacy passa no local e confisca o telefone de todo mundo, falando que eles devem curtir a experiência. Enfim, as garotas recebem aquele tratamento dia de princesa, ficando em quartos luxuosos, ganhando sacolas de perfumes e desfrutando da piscina da propriedade. Quando Frida tá prestes a tirar um cochilo, ela tromba com uma empregada que não fala coisa com coisa e parece que tá alucinando. A mulher tem uma tatuagem de cobra no braço e por algum motivo deixa entender que conhece Frida de outros carnavais, falando pra ela as frases coelho vermelho. Cala a boca, velho dos infernos! Frida não dá muita bola pra isso e acaba se engraçando com Slater, que comenta casualmente que a ilha tá sofrendo de uma infestação de cobras, sendo que ele colocou todo o pessoal dele pra caçar as danadas e limpar a área toda. A primeira coisa que eu faria pra derrotar esse filme seria simplesmente não aceitar ir pra uma ilha com umas pessoas que eu não conheço. Agora, suponhamos que elas não sejam tão inteligentes assim, eu pelo menos teria o trabalho de ligar pra um parente meu e dizer exatamente pra onde eu tava indo. Como Slater já tinha dito em entrevistas que ele
tinha comprado a ilha, obviamente ela estava na declaração de imposto de renda dele. Portanto, as autoridades do governo sabiam exatamente onde ficava o local. Caso desse ruim pra mim, pelo menos Slater e companhia receberiam a visita do FBI. Enfim, a curtição tá muito boa, porém algumas coisas estranhas começam a acontecer, já que a memória de Frida tá vacilando e ela não se lembra exatamente dos eventos que estão rolando. Tudo isso só piora à noite, quando Slater resolve levar as paradas para um outro nível, pingando um tipo de alucinógeno na goela da garota. No dia seguinte as garotas continuam a farra, porém Jess começa a ficar preocupada, já que ela tem um isqueiro que ela leva pra cima e pra baixo. No entanto, ela vê as garotas com um objeto na mão e não se lembra de ter emprestado pra elas. O problema é que isso acontece todo dia, ao ponto de Jess escrever o próprio nome no objeto. Sabe quem não tá ligando nada pra isso? Frida, porque ela tá cada vez mais na de Slater. Os dois então dão uma flertada e o cara percebe que ela tem uma cicatriz no canto da cabeça. Ao perguntar como ela se machucou, Frida diz não se lembrar e o bilionário então deixa isso pra lá. Na manhã seguinte, Frida acorda e dessa vez ela se lembra menos ainda do que aconteceu na noite anterior. No entanto, ela repara algo muito estranho, nesse caso terra bem debaixo das unhas dela. Ela então percebe que ficou com o vape de Slater e vai até a casa dele entregar o objeto. No entanto, ela acaba trombando com Rich, o terapeuta do cara, que recebe uma sacola vermelha de presente do anfitrião. Inicialmente ele diz que não conhece Frida, no entanto ela fala que os dois já se encontraram antes, nesse caso na festa no começo do filme. Por algum motivo Rich fica preocupado, no entanto ele logo se tranquiliza. A gente então vê as garotas tomando mais um banho de piscina, quando Cody aparece desesperado, já que ele diz que alguém pegou a faca dele, uma lâmina super afiada comprada no Japão e que ele ganhou de presente de Slater. O problema é que nenhum dos convidados diz ter pegado a faca. Enfim, é naquela noite que as coisas começam a sair do controle, já que Jess é picada por uma cobra. No entanto, Slater diz pra ela ficar de boa, já que o veneno da cobra não era letal. Portanto, tudo que ela tem que fazer é esperar até a toxina sair do sangue dela. É aí que a gente percebe que Jess talvez seja a única garota com QI nesse grupo, já que ela diz que tá assustada e comenta com Frida que é melhor elas darem um jeito de sair dali. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. No entanto, Frida diz pra garota ficar de boa, já que fazia muito tempo que ela não se divertia daquele jeito. Enfim, na noite seguinte a gente vê o grupo das garotas correndo. No entanto, elas simplesmente param no meio do caminho e se perguntam por que estão fazendo aquilo. Bom, se vocês não consumissem jujubas alucinantes, talvez vocês soubessem o porquê. Enfim, mais uma noite se passa e ao amanhecer parece que todo mundo tá com aquela ressaca. Apesar disso, os caras do grupo estão muito bem e perguntam pras garotas se elas querem sair de barco pra pescar com eles. No entanto, como elas não estão muito bem, elas dizem que vão ficar curtindo a piscina. É aí que a memória de Frida dá uma oscilada e ela repara que Jess sumiu. O mais curioso é que ao perguntar para as outras garotas se elas tinham visto a amiga dela, Sarah simplesmente pergunta quem que é Jess, o que deixa a Frida completamente horrorizada. Tá brincando comigo, pegadinho? Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Na manhã seguinte, Frida encontra uma cabana cheia de dezenas de sacolas de presentes vermelhas idênticas. No entanto, ela se distrai com a empregada, que aparentemente está matando o serviço com a marvada da cachaça. Eu só tomo cerveja. Frida fala que não vai explanar a funcionária pro patrão e, como agradecimento, dá um trago na garrafa. O problema é que a parada é forte, até mesmo pro gosto dela, e por causa disso, Frida pergunta o que ela acabou de beber. A véia sinistra então dá uma risadinha e mostra que se tratava de veneno de cobra puro, o que deixa a nossa protagonista com vontade de dar aquela gorfada de respeito. É aí que Sarah encontra o isqueiro de Jess e vai trocar uma ideia com Frida dentro do armário, que a essa altura do campeonato começa a se lembrar de algumas coisas que aconteceram na noite anterior. Ela vê Jess com a faca de Cody na mão e se lembra que a amiga tinha pedido pra ela guardar a Tramontina em algum lugar secreto. Enfim, Frida e Sarah vão pra cabana das sacolas vermelhas e lá percebem que tem frascos de perfume feitos de uma flor nativa da ilha. As duas então deduzem que as memórias delas estão sendo apagadas toda vez que borrifam a fragrância pela manhã. Enquanto Frida começa a se lembrar de mais coisas, Sarah aparece uma porta e não consegue desbloquear as memórias, o que leva a Frida a matar a charada, já que ela se liga com o veneno de cobra que ela tinha bebido, eliminou parte da toxina da flor que é usada no perfume, permitindo assim que ela tivesse os flashbacks. Diante disso, Frida convence Sarah a fazer o mesmo, não demorando muito para a memória dela começar a retornar. Infelizmente, a gente descobre o verdadeiro motivo das garotas terem sido levadas para a ilha, já que todas as noites, após receberem as gotinhas do alucinógeno, elas são, digamos assim, invadidas sem consentimento pelos caras.
O quê? Percebendo que precisam alertar Camila e Heather, a dupla engana as outras mulheres, fazendo elas beberem dose do veneno para restaurar as memórias. Para fazer isso, elas batizam a tequila, o que na minha opinião não foi uma atitude muito correta. Misturar uma bebida com uma alta concentração de álcool, como a tequila, e mais o veneno de cobra pode causar uma reação adversa, com uma grande possibilidade de retardar a volta das lembranças. Como Heather e Camila estavam ingerindo todo tipo de substâncias, eu faria algo diferente e simplesmente entregaria o veneno puro para elas tomarem. Já que, se vocês perceberem, Frida bebeu uma pequena quantidade, o que foi suficiente para as memórias serem desbloqueadas. Portanto, bastava que Camila e Heather tivessem dado um traguinho também. Dessa forma, as memórias voltariam mais rápido, talvez até antes dos caras voltarem da pescaria, e assim elas poderiam montar um plano e assim se livrar das garras desses baita FDP. Enfim, quem também recebe uma dose do veneno batizado é Stacy, que aproveita a ausência do patrão para manguaçar. Frida e Sarah então bolam um plano que, na minha opinião, não é muito genial, já que enquanto Frida vai invadir o escritório de Slater para pegar de volta os celulares que Stacy confiscou quando elas chegaram na ilha, Sarah vai ficar para trás e de olho para ver se os caras voltam. Isso para mim não faz muito sentido, porque se Frida e as outras garotas tivessem prestado atenção na hora da chegada na ilha, elas perceberiam que não tem sinal de celular por lá. Se esse roteiro tivesse um pouco de lógica, era muito óbvio que assim que elas aterrissassem, começassem a fazer fotos e vídeos para pôr nas redes sociais, sendo que assim veriam que a rede é inexistente no local. Portanto, ir atrás dos celulares é perda de tempo. Nesse caso, Frida e Sarah deveriam ter convidado as outras garotas para ir até a floresta e de lá esperado os caras voltarem de barco. Como não tinha meliantes naquela região, é muito provável que a chave do barco ficasse na ignição. Portanto, tudo que elas tinham que ter feito era ter dado um balão neles, esperado os caras voltarem para casa e roubarem o barco, que elas poderiam ter usado para escapar e chamar ajuda à medida que elas tivessem frequência de rádio. Dane-se, porque Frida invade o escritório de Slater e até encontra os celulares, porém, além deles estarem quase sem bateria, ela percebe que não tem sinal. Outra coisa que ela repara também é na existência de várias fotos, que mostra que aquelas não eram as primeiras garotas que Slater levava pra ilha, afinal tem várias fotos no chão. Enquanto isso, a gente vê Slater chegando na situação, sendo que Sarah pensa rápido e grita a palavra secreta para despertar a atenção de Frida, que pega a dica e se esconde debaixo da escrivaninha do escritório dele. Felizmente ela não é pega por Slater, porém começa a se lembrar do que aconteceu com Jess. Ela vê que a amiga não tá mais no reino dos vivos, já que ela é finalizada por Slater. Afinal, o veneno da cobra que tinha mordido a garota fez ela começar a se lembrar dos eventos, e na ocasião ela não se esqueceria do que os caras estavam fazendo. Frida consegue escapar e se reúne com Sarah, dizendo que os celulares não vão ajudar em nada. As duas então chegam à conclusão que a melhor atitude aqui é fingir que estão indo na onda dos caras. Eu tentaria fazer uma coisa mais ousada. Eu iria procurar Stan, o segurança de Slater, que Frida já tinha conhecido na festa no começo do filme, e na ocasião reparou que o cara andava armado pra tudo quanto é lado, o que significa que ele tem uma pistola escondida no corpo. Se Frida e Sarah conseguissem arrastar o danado pro meio do mato, poderiam tê-lo finalizado e pegado a arma dele. Depois disso, bastava ter dado pipoco nos outros caras, que não eram muito inteligentes, e portanto o filme estaria derrotado. Dane-se, porque elas preferem passar o dia todo sem fazer nada, já que a intenção delas é esperar Camila e Heather lembrarem dos acontecimentos passados. Como precaução, nem Sarah nem Frida tocam na comida, afinal, ela também poderia estar batizada. É aí que a nossa protagonista repara que Lucas tá cheirando bem, indicando que ele também tá fazendo uso da fragrância batizada. Eu não sei o motivo, mas acordei com meu bumbum dolorido. Não demora muito para mais uma memória ser desbloqueada na mente dela, e ela se lembra que Lucas teve um desentendimento com Slater, já que ele não queria se aproveitar das donzelas, o que fez o danado tomar um socão do amigo, explicando por que ele apareceu com o olho roxo na manhã seguinte. O problema é que não foi só isso que aconteceu, já que Frida também se lembra de Rich na festa, que infelizmente se aproveitou dela assim que Slater explicou que ela não se lembraria de nada no dia seguinte. De acordo com o bilionário, quanto mais traumática for a memória, mais certeza que ela será apagada pelo uso da substância. Quem começa a surtar na situação também é Sarah, que tá revoltada com Slater e companhia e quase abre a boca demais, falando que ela sabia do que tava rolando. No entanto, Frida se comunica com ela pelo olhar e convence a garota a fazer uma dança sensual em cima da mesa, enganando Slater, que tava prestes a mandar o segurança dele atirar em Sarah. Eu acho que um jeito bem eficaz de derrotar esse filme seria se Sarah e Frida pegassem os perfumes que elas ganharam no começo do filme e borrifassem a fragrância nos caras ao longo do dia. Dessa forma, eles esqueceriam que são um bando de ramelões e poderiam ajudar as garotas a fugir da ilha, principalmente Slater, que com certeza teria um telefone escondido para
chamar o jatinho dele. Depois disso era só denunciar os crimes pra polícia e provar que tudo era verdade ao levar o perfume e as fotos tiradas no passado. Dane-se, porque as memórias de Camila e Heather retornam e as duas mulheres ficam horrorizadas com as experiências. Camila vai pra cima de Tom e o finaliza com um picador de gelo, enquanto Heather fere gravemente Vic antes de ser abatida a tiros por Stan, o segurança de Slater. Infelizmente, Slater acaba finalizando Camila sufocada e os homens ainda de pé se escondem na vila de Slater, sendo que Lucas também vai pra lá e começa a surtar, já que ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Slater então conta toda a verdade pra ele e zomba do amigo, dizendo que por não ajudar as garotas, ele se tornou cúmplice de Slater e companhia. Enquanto isso, a gente descobre que o efeito do veneno também bateu em Stacy, porém, ela logo ataca a Frida, dizendo que preferia ignorar a verdade e que era muito mais fácil lidar com as memórias esquecidas. Isso força a Frida a pegar a Tramontina escondida por ela atrás do espelho, que ela usa pra mandar a assistente de Slater pro além. Infelizmente, o segurança ainda tá de pé e começa a correr atrás de Frida pela floresta. Quando a mulher tá prestes a se ferrar, Sarah aparece usando as suas táticas de sobrevivência e espanca o ramelão até que ele vá sentar no colinho do tinhoso. As duas guerrilheiras então cercam a casa, sendo que Frida vai na frente e começa a bater na porta. Slater então fala pra Lucas não ir até lá, mas o garoto se desespera e abre a porta, tomando um headshot na fuça. O problema é que nessa hora bastava que Frida desse meia volta e ficasse perto de Sarah, que era a única pessoa que tinha uma arma em mãos. Slater e Vic estavam cercados, sendo que a intenção delas é fazer com que eles saiam da casa. Para isso elas poderiam ter voltado pro bar e preparado aquele clássico coquetel molotov, jogando o explosivo por uma das janelas. Logo o fogo se espalharia e obrigaria os dois ramelões ainda de pé a saírem da casa, onde poderiam ser finalizados por Sarah. Esquece tudo que eu falei, já que Frida é pega de graça por Slater, que a tranca dentro da casa, enquanto Sarah fica do lado de fora. E vou resumir com duas palavras: parabéns! Mais memórias começam a voltar e é aí que vem a grande revelação, já que aquela não era a primeira vez que Frida tinha ido pra ilha, pois no passado Slater e companhia já tinham se aproveitado dela. Aliás, foi ela que comeu o dedo mindinho de Vic, porém os caras conseguiram fazer a memória dela ser apagada, sendo que o efeito ficou ainda mais permanente porque ela caiu e bateu a cabeça na pedra, explicando a cicatriz que ela tem. Lembra da empregada que reconheceu Frida? Então, ela ficava falando coelho vermelho porque na época ela tinha a unha pintada de vermelho com um coelhinho enfeitando a parada. Enquanto isso, a gente vê Sarah fazendo a coisa mais idiota nesse filme. Sabe por quê? Porque ela faz questão de descarregar todas as balas na porta da casa, sendo que Slater se liga que a munição acabou e sai correndo atrás dela pela mata. Eu não estou suportando mais. Não demora muito pro cara capturá-la também e arrastá-la de volta pra casa, onde ele ameaça tramontiná-la bem na frente de Frida. Porém, no momento que ele foi atrás dela, Frida foi ligeira e acabou batizando a essência do vape dele com perfume. Como o cara tava tragando a parada, a substância faz efeito e ele logo esquece os eventos que aconteceram, entrando em pânico ao ver todo mundo tramontinado. Onde é que eu tô? O cara então escorrega e fica inconsciente na mesma hora que a vila pega a fogo. Frida e Sarah conseguem escapar, porém decidem deixar a Vic pra virar churrasquinho, sendo que o mesmo não acontece com Slater porque as garotas decidem salvá-lo. Algum tempo depois a gente vê Rich, o terapeuta de Slater, que encontra o cara meio baqueado da cabeça. É aí que a gente descobre que Frida casou com o cara e é a nova diretora da empresa dele. A gente também descobre que a garota foi malandra e virou feitiço contra o feiticeiro, já que desde que ela saiu da ilha vem obrigando o cara a ingerir a essência vinda da planta alucinógena. O terapeuta então resolve dar uma de desentendido e afirma que não conhece a mulher. Porém, ela diz que os dois se conhecem sim, justamente da ilha, o que deixa o cara em pânico, sendo que o pior acontece quando a polícia entra no local e prende o danadinho. Pisque Duas Vezes teve ótimas avaliações, tanto da crítica quanto do público, sendo que eu gostei do filme, mesmo que ele se aproveite de muitas ideias de Corra e Midsommar, dois filmões que eu também adoro e que tive o prazer de derrotar aqui no canal. Falando desse aqui, ele tem um probleminha de ritmo nos primeiros 40 minutos, já que a diretora Zoe Kravitz quis focar nesse clima festeiro em que os personagens se encontram, o que na minha opinião, dava pra ter encurtado bastante, ou pelo menos ter colocado pontos narrativos que atiçassem a nossa imaginação. Além disso, as atuações de Naomi Aki e Adria Arjona são extremamente convincentes e conseguem passar toda a aflição que as personagens estão enfrentando. Por outro lado, eu queria ter gostado mais da interpretação do Channing Tatum. No entanto, o roteiro não soube muito bem desenvolver o personagem, o que é uma pena,
porque ele tinha potencial. Resumindo a obra, o filme melhora muito na segunda metade, com virada de roteiro inteligentes e uma direção competente. Portanto, a minha nota pro filme é 7. Nas bilheterias, Pisque Duas Vezes sofreu para fazer dinheiro, já que custou 20 milhões para uma bilheteria de 46 milhões de dólares, o que não foi muito excepcional. Pessoal, antes de vocês vazarem, se liga na playlist chamada Filmes Doidos, onde eu derrotei longas bem legais como Corra, Midsommar, Nós e mais uma porrada de coisa legal. O link tá bem aí na tela. Também siga a gente nas redes sociais e sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpítios no filme foi de 9 presuntos, sendo que o troféu Presunto de Ouro vai pro segurança Stan. Galera, bate o periquito nesse like aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!